Por que vulcões entram em erupção? A resposta nos leva ao ano 79 d.C. O Vesúvio entra em erupção. A lava e a fumaça tomam a cidade de Pompeia e Herculâneo. Para a época, a explicação era clara. Vulcanos, deus do fogo, estava zangado. Não é totalmente errado. Antes de um vulcão entrar em erupção, ele fica sob pressão. Dentro dele há tanta lava e gás que ele não pode mais suportar. Para entender como o fenômeno acontece, pesquisadores enchem vulcões artificiais com diferentes pedras. A quantidade de quartzo tem um papel importante. Se há pouco quartzo, a lava fica líquida. Com muito quartzo, ela fica mais espessa. E isso tem consequências dramáticas. Vulcões em atividade com lava espessa são mais violentos, como Colima, no México. Já o Etna, na Sicília, por exemplo, é mais brando. A lava é fluida e sai de forma tranquila. A causa está embaixo da terra. Quando uma placa tectônica empurra outra, então as pedras derretem e são jogadas para cima. E assim, o vulcão entra em erupção. Boa tarde, meus lindos e minhas lindas! Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar de vulcanismo e terremotos. Página 209. Vamos pegar aí, por gentileza, o nosso módulo 1, tá? Ciências. Na nossa aula de ciências de hoje, vulcanismo, nós vimos nas páginas 202 e 203, né, que o vulcão lá na Itália estava em erupção. Então ele estava liberando o quê? Materiais na superfície terrestre. Isso ocorre porque ele é um vulcão ativo. Mas como assim? Porque tem um ativo e um não ativo. Mas em diversos locais existem vulcões que podem estar ativos. E os vulcões, eles são elevados, né? São em elevações ou em montanhas, que elas são formadas após erupções por onde sai aquele material pastoso presente, né, que fica aí na superfície terrestre. Vamos acompanhar aqui abaixo com a tia, ó. Aqui a gente tem um esquema do vulcão em numeração. Número 1. O material formado por rochas e derretidas presente no manto terrestre é chamado de magma. Esse magma pode se acumular em determinadas áreas, geralmente menos profundas da crosta terrestre, as chamadas câmaras magnéticas. 2. Observa aí o 2. Em determinadas condições de temperatura e de pressão, parte do magma acumulado é forçado à superfície terrestre através de aberturas na crosta terrestre, como os vulcões. 3. Ao chegar à superfície terrestre, o magma passa a ser chamado de lava. Tá? Em alguns casos, o magma pode ser expelido com muita força, atingindo grandes alturas e distâncias. Então, aqui nós temos 1, 2 e 3. Então, esse processo aí, né, de liberação do magma na superfície terrestre e seu posterior resfriamento, ele forma o quê? O conhecido vulcanismo. O magma, ele atinge a superfície terrestre apenas por meio dos vulcões. Pode ser expelido o material manto por aberturas na crosta terrestre, principalmente lá no fundo do oceano. Vamos aqui para a página 210. Na página 210, além da lava, outros materiais podem ser expelidos, né, durante a erupção vulcânica, como cinzas e gases. E aqui abaixo a gente tem Pompeia e Herculano.
No dia 24 de agosto de 79, as cidades de Pompeia e de Herculano, na Itália, foram soterradas com lama, lava e cinzas após a erupção do vulcão Vesúvio. Muitos dos habitantes dessa cidade foram soterrados pelo material expelido pelo vulcão. Estima-se que 16.000 pessoas foram vítimas da erupção do Vesúvio. Muitas das pessoas soterradas pelo material vulcânico foram petrificadas e conservadas ao longo dos séculos, na posição em que estavam no momento em que morreram. Então aqui você vê a imagem, né, dessas pessoas petrificadas lá na Itália devido ao vulcão Vesúvio. Abaixo aqui, apesar dos efeitos negativos do vulcanismo, esse processo é essencial para a formação da crosta terrestre e é responsável pela formação dos solos muito férteis, ideais para o desenvolvimento da agricultura, como a gente vê aqui, né, um solo com terra roxa e muito fértil para a agricultura. Aqui na 211 a gente vai falar dos terremotos. A tia vai pedir que vocês destaquem lá atrás no material, né, no material complementar, no nosso módulo 1, por favor. Vocês vão destacar as páginas 19, 20, 21, 23, 25, 26, para podermos fazer esse conteúdo, para fixarmos esse conteúdo aí de vulcanismo e terremotos. Tem jogos também, então a gente vai fazer a gente precisa destacar essas páginas para fazermos esses exercícios. Aqui em terremotos, né? Terremotos, eles são o quê? São tremores na crosta terrestre, né? Aqui a gente vê na manchete: forte terremoto sacode capital do Panamá e gera um alerta. Isso aqui foi disponível em 2019. Então aqui a gente tem a crosta terrestre e a parte superior do manto formam a litosfera. Essa porção de terra é formada por várias partes chamadas as placas tectônicas, que estão aqui, ó, nesse mapa abaixo, representadas nessas linhas vermelhas, tá? As placas tectônicas em movimento constante podem provocar os terremotos, tá? Os terremotos, eles podem ser de diferentes intensidades. As pequenas vibrações são pouco percebidas na superfície terrestre, enquanto as grandes vibrações são percebidas como fortes ábalos capazes de derrubar edifícios, árvores e causar graves acidentes. Aí na nossa última página, na 212, cidadania no dia a dia, solidariedade em meio aos escombros. Leia a manchete abaixo. Brasil e Irã enviam ajuda às vítimas do terremoto no Equador. A ajuda servirá para atender às necessidades que surgiram entre a cerca de 12.500 feridos e 25.000 pessoas em situação de calamidade deixadas por esse terremoto lá no Equador. Em abril de 2016, o Equador foi atingido por um terremoto de grande intensidade, causando destruição e muitas mortes. Após esse evento, o Equador recebeu ajuda de diferentes países que contribuíram com alimentos, medicamentos e roupas. Além disso, muitos governos enviaram agentes de saúde para ajudar essa população e resgatar as vítimas que ainda estavam sobre os escombros. Os terremotos são fenômenos naturais que podem causar grandes tragédias em situações como essa que você está vendo aqui na foto e que exige sempre a nossa solidariedade, o nosso amor ao próximo. A tia vai deixar aí atividades para vocês fixarem esse conteúdo. Qualquer dúvida, vá lá no privado da tia Joelma.
beijão, fiquem com Deus e se cuidem.